Jesus estava com uma multidão de pessoas. Todos queriam ouvir suas palavras, ver seus milagres e ficar pertinho dele. Eram homens, mulheres, crianças, famílias inteiras. O tempo passou e o sol começou a descer no céu. Mas ninguém queria ir embora. Só que havia um problema. A multidão estava com fome. Não tinha mercado, nem padaria por perto. Mas tinha um menino, com um lanchinho bem simples. 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus fez com isso foi um milagre tão grande que até hoje as pessoas falam dele. Quer saber o que aconteceu? Então senta direitinho e fica até o final, porque essa história vai mostrar que nas mãos de Jesus, o pouco vira muito. Jesus e a ovelhinha. Por onde Jesus passava, as pessoas vinham atrás. Ele falava coisas lindas sobre o reino de Deus, curava os doentes, ajudava os pobres e abraçava as crianças com muito amor. Um dia, Jesus subiu num monte perto do mar. Ele queria descansar, mas quando olhou ao redor, viu uma multidão enorme vindo até ele. Eram mais de 5.000 pessoas, pais com seus filhos, mães com bebês, crianças correndo, todos querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus sentiu compaixão, porque sabia que aquelas pessoas não estavam ali por acaso. Estavam com fome, mas não só de comida. Estavam com fome de amor, esperança e fé. Então Jesus sentou com elas e começou a ensinar com carinho, contando histórias, falando sobre o céu e mostrando que Deus era Pai de todos. O tempo passou voando e ninguém queria ir embora, mas o sol já estava quase se pondo. E aos poucos, todo mundo começou a sentir fome de verdade. O povo continuava ali, ouvindo Jesus com atenção. Mas pouco a pouco, as barriguinhas começaram a roncar. "Mãe, estou com fome", dizia uma criança. "Quando vamos comer?", perguntava outra. Os discípulos ficaram preocupados. Um deles chegou perto de Jesus e disse: "Mestre, já está tarde. Manda o povo embora, para que possam comprar comida nas vilas." Mas Jesus olhou para a multidão e respondeu algo que deixou todos surpresos: "Deem vocês algo para eles comerem." Os discípulos se entreolharam, confusos. "Mas, como assim? Não temos pão para tanta gente?", eles contaram. E viram que tinham só algumas moedas. Isso não dava nem para comprar lanche para meia dúzia de pessoas. Nem com todo o dinheiro que temos, conseguiríamos alimentar essa multidão. Era uma situação difícil, parecia impossível. Mas Jesus já sabia exatamente o que ia fazer. E logo o milagre começaria a tomar forma. Enquanto os discípulos conversavam sobre como alimentar tanta gente, um deles, chamado André, apareceu com um garotinho. O menino tinha uma cesta pequena nas mãos. Lá dentro, havia 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos secos. Era o lanchinho que sua mãe havia preparado para ele levar. André disse: "Aqui está um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Era bem pouquinho, mas o menininho não guardou só para ele. Ele ofereceu tudo o que tinha para Jesus, com coração generoso e cheio de fé. Ele disse: "Pode usar o meu lanche." E sabe o que Jesus fez? Jesus pegou o lanche com amor, porque Jesus ama quando oferecemos o que temos com alegria. E mesmo que parece pouco, nas mãos de Jesus pode virar um milagre enorme. Jesus segurou a cesta do menino nas mãos. Era tão simples: 5 pães pequenos, 2 peixinhos. Mas para Jesus, aquilo era suficiente. Ele olhou para a multidão sentada na grama, pediu que todos se organizassem em grupos como uma grande família. Todos obedeceram. Sentaram tranquilos, esperando para ver o que Jesus faria. Então, com calma e fé, Jesus olhou para o céu e fez uma oração. "Pai, obrigado por esse alimento. Obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós." Ele partiu o pão e começou a entregar. Primeiro, aos discípulos. Depois, os discípulos começaram a distribuir para o povo. E algo incrível aconteceu. Os pães e os peixes não acabavam. Cada vez que pegavam um pedaço, ainda tinha mais. Era como se o cesto tivesse uma fábrica de milagres lá dentro. Os discípulos andavam entre os grupos e distribuíam o pão e o peixe. Cada vez que pegavam do cesto, a comida ainda estava lá. Eles olhavam uns para os outros, surpresos. As crianças comiam felizes. Os adultos também. Era como um grande piquenique no campo, com o céu azul e o cheiro do pão fresquinho. E sabe o que é mais incrível? Ninguém ficou com fome, nem um só. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Jesus não deu só um pedacinho. Ele deu o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. O milagre aconteceu ali, diante dos olhos de todos,
E tudo começou com um menino generoso e um Jesus poderoso. Quando todo mundo terminou de comer, Jesus olhou para os discípulos e disse: recolham o que sobrou para que nada se perca. Então os discípulos pegaram grandes cestos e começaram a andar entre as pessoas. Pegavam os pedaços de pão e peixe que ninguém havia comido e colocavam nos cestos. Encheram um cesto, 2, 3, até que no final havia 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Isso mesmo, o milagre não foi só suficiente, foi abundante. Sobrou bênção, e todos ali viram com os próprios olhos. Quando entregamos o que temos a Jesus, Ele multiplica com amor e generosidade. Nada é pequeno demais para Deus, e o que sobra também é cuidado por Ele. Um dia comum, um lugar distante, e uma multidão com fome. Mas também havia um menino, com um coração cheio de fé. Ele tinha só 5 pães e 2 peixes. Era o lanchinho dele. Poderia ter guardado só para si. Mas ele decidiu compartilhar. Decidiu entregar tudo o que tinha a Jesus. E foi aí que tudo começou. Jesus orou, agradeceu e partiu o pão. E a comida não acabava. E a alegria também não parava de crescer. Cada família recebia o alimento. Cada criança comia sorrindo. Cada coração se enchia de gratidão. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com aquele pequeno lanche. E quando todos já estavam satisfeitos, ainda sobrou 12 cestos cheios. Um milagre visível, um amor que transbordou. Essa história nos ensina que, às vezes a gente pensa que o que tem é muito pouco, mas Jesus não olha para a quantidade. Ele olha para o coração que oferece com alegria. Você não precisa ser grande, nem saber tudo. Você só precisa confiar. Pode ser um lanche, pode ser uma oração. Pode ser um sorriso, um abraço, um eu te amo. Quando a gente entrega com amor, Jesus transforma o simples em algo maravilhoso. E Ele ainda faz milagres hoje. Basta você acreditar. Basta você entregar. Basta você dizer: Jesus, isso é o que eu tenho. Usa como quiser. E então, o céu se abre, a bênção vem. E o milagre acontece.